Vocês não vão acreditar no que meu próprio filho fez comigo na semana passada. Ele preparou meu prato favorito, estrogonofe de frango, que não comia há anos. Eu fiquei emocionado. Pensei que finalmente estava se importando com o pai. Mas quando fui comer, senti algo estranho na boca. Eram cacos de vidro moído misturados na comida. E o que eu fiz depois? Bem, digamos que meu filho não esperava que eu descobrisse antes de engolir. Fiquem até o final porque essa história vai chocar vocês. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Francisco Silva, tenho 65 anos, e até aquela quinta-feira de novembro eu ainda acreditava que pai sempre será pai. Que bobagem a minha. Moro sozinho num sobrado simples na Vila Matilde, zona leste de São Paulo, desde que minha Clarice morreu há 2 anos de câncer. A casa tem 3 quartos, mas eu uso só um. O resto virou depósito de memórias que não tenho coragem de mexer. Sou aposentado da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, onde trabalhei 35 anos como maquinista. A pensão não é grande, mas dá para viver. Tenho uma rotina simples. Acordo às 6 da manhã, tomo café preto com pão francês, assisto o jornal, almoço alguma coisa fácil, cochilo à tarde e janto cedo. Durante a semana quase não saio de casa. Só vou ao mercado, à farmácia e ao posto de saúde quando preciso. Aos domingos visito o túmulo da Clarice no cemitério da Vila Formosa. Conversamos por 1 hora, conto as novidades da semana, limpo a lápide, troco as flores. Tenho 2 filhos. Amanda, de 35 anos, que mora em Campinas com o marido e os 2 filhos. E Gabriel, de 28 anos, que mora aqui em São Paulo mesmo. Amanda me visita todo mês. Sempre traz os netos para almoçar comigo no domingo. Gabriel é mais distante. Aparece quando precisa de alguma coisa ou quando está com problemas. Gabriel sempre foi o filho complicado. Na adolescência deu muito trabalho, usou drogas, repetiu o 2º ano, brigava com a mãe todo dia. Quando completou 18 anos, saiu de casa prometendo que ia mostrar para o mundo que era capaz. Voltou 3 meses depois, sem dinheiro, sem emprego, pedindo para ficar mais um tempo. Desde então, é assim. Sai, volta, sai, volta. Hoje tem 28 anos e ainda não conseguiu se estabilizar na vida. Trabalha com vendas, mas muda de empresa a cada 6 meses. Ora está vendendo plano de saúde, ora vendendo curso de inglês, ora vendendo aspirador de pó. Nunca fica muito tempo no mesmo lugar. Sempre diz que os chefes não reconhecem seu potencial, que os colegas fazem intriga, que o mercado está difícil. A verdade é que Gabriel não tem disciplina. Quer ganhar dinheiro rápido sem fazer esforço. Quando a mãe estava viva, ela sempre defendia ele. Dizia que era só uma fase, que ele ia amadurecer. Eu tentava ser mais rígido, cobrar responsabilidade, mas a Clarice não deixava. Francisco, o menino está tentando dar um tempo para ele. Depois que ela morreu, Gabriel ficou ainda mais perdido. Não tinha mais a mãe para defendê-lo das minhas cobranças. Começou a vir menos em casa, só quando precisava de dinheiro emprestado. Eu emprestava porque era meu filho, mas sempre ficava preocupado se ia receber de volta. Na quinta-feira, dia 15 de novembro, eu estava assistindo o Jornal Nacional quando tocaram a campainha. Era Gabriel às 8 da noite, com 2 sacolas do supermercado na mão. Francisco, vim fazer um jantar especial para o senhor. Fiquei surpreso. Gabriel nunca tinha cozinhado para mim. Na verdade, mal sabia fritar um ovo. Oi, filho. Que ocasião especial é essa? Nenhuma ocasião, pai. Só quis fazer uma surpresa. Notei que estava mais animado que o normal, quase eufórico. Gabriel sempre foi de humor instável, mas naquele dia estava diferente, como se tivesse acontecido algo muito bom na vida dele. Entrou direto para a cozinha e começou a tirar as coisas das sacolas. Frango em cubos, creme de leite, champignon, batata palha, cebola, alho. Vou fazer seu estrogonofe favorito, pai. Aquele que a mãe fazia. Meu coração apertou um pouco.
Strogonoff era mesmo minha comida favorita, mas não comia há mais de 2 anos. Desde que a Clarice morreu, perdi o gosto por comidas elaboradas. Comia só o básico: arroz, feijão, carne de panela, ovo frito. Gabriel, você sabe fazer estrogonofe? Aprendi vendo uns vídeos no YouTube. Vai ficar igual ao da mãe. Sentei na mesa da cozinha para fazer companhia enquanto ele cozinhava. Era estranho vê-lo ali, mexendo panela, temperando a comida, concentrado como nunca tinha visto. Pai, lembra quando eu era criança e ficava olhando a mãe cozinhar? Gabriel estava nostálgico, falando de memórias da infância. Perguntava sobre detalhes que eu nem lembrava mais, como se estivesse tentando reconstruir momentos perdidos. Ela sempre dizia que cozinhar era forma de demonstrar amor. É verdade, ela dizia isso mesmo. Gabriel parecia genuinamente emocionado falando da mãe. Os olhos até brilharam quando contou que tinha sonhado com ela na semana anterior. No sonho ela estava cozinhando e pediu para ele cuidar melhor do pai. Por isso resolvi vir aqui hoje, pai. Quero ser um filho melhor. A conversa durou 1h30 enquanto ele preparava o jantar. Falamos sobre a mãe, sobre o passado, sobre planos para o futuro. Gabriel disse que tinha conseguido um emprego novo numa empresa de seguros, que dessa vez ia dar certo, que queria constituir família. Pai, estou namorando uma moça especial. Quero que o senhor conheça ela. Perguntei sobre a namorada. Chamava Carolina, trabalhava como enfermeira, tinha 26 anos. Segundo Gabriel, ela estava ajudando ele a se organizar melhor, a ser mais responsável. Ela que me incentivou a vir aqui hoje, pai. Disse que família é a coisa mais importante na vida. O estrogonofe ficou pronto às 10 da noite. Gabriel serviu um prato generoso para mim e outro menor para ele. Vamos comer assistindo televisão, pai. Ligou um filme antigo no canal aberto e sentamos na sala. O cheiro estava delicioso, igual ao que a Clarice fazia. Gabriel tinha caprichado no tempero. Bom apetite, pai. Espero que goste. Peguei o garfo e levei a primeira colherada à boca. O sabor estava perfeito, cremoso, bem temperado, com o gosto nostálgico da infância. Mas na segunda garfada senti algo estranho. Era como se tivesse pequenos grãos duros misturados no creme. Pensei que fossem pedaços de alho mal picado ou algum tempero que Gabriel tinha exagerado. Mastiguei devagar, tentando identificar o que era. Foi quando senti um corte pequeno na gengiva. Gabriel, tem alguma coisa estranha nessa comida. Alguma coisa dura, cortante. Como assim, pai? Está tudo normal aqui. Ele mostrou o próprio prato, comendo normalmente, sem nenhum problema. Talvez seja impressão sua, mas não era impressão. Continuei mastigando e senti outro corte, dessa vez na língua. Uma pontada aguda, como se tivesse mordido algo afiado. Gabriel, tem alguma coisa cortante nessa comida. Tenho certeza. Para de comer um pouco. Não é possível, pai. Eu mesmo preparei tudo. Não tem nada de errado. Mesmo ele insistindo que estava tudo normal, resolvi não arriscar. Levantei e fui cuspir o que estava na boca dentro da pia da cozinha. Foi quando vi algo que me gelou o sangue. No que cuspi havia pequenos fragmentos transparentes, brilhantes, com pontas afiadas. Pareciam cacos de vidro minúsculos, do tamanho de grãos de arroz. Gabriel, vem cá urgente. Ele chegou na cozinha com cara de preocupado. O que foi, pai? Olha isso que estava na comida. Mostrei os fragmentos na pia. Gabriel olhou e fingiu surpresa. Nossa, que estranho. Deve ter quebrado alguma coisa sem perceber. Talvez um copo ou pote. Gabriel, isso não quebrou por acidente. Está moído, fragmentado propositalmente. Como assim propositalmente? Pai, o senhor está acusando de quê? Não estou acusando de nada. Estou constatando que tem vidro moído na minha comida. Gabriel ficou nervoso, começou a falar mais rápido, a gesticular mais. Pai, foi acidente. Deve ter caído algo na panela sem eu perceber. Vamos jogar tudo fora e pedir uma pizza. Não quis pizza. Quis entender como cacos de vidro tão pequenos e uniformes tinham parado na minha comida. Peguei uma lupa que uso para ler bula de remédio e observei os fragmentos mais de perto. Não eram cacos aleatórios de algo que quebrou.
Eram pedaços regulares, moídos, como se alguém tivesse triturado o vidro propositalmente. Gabriel tentava me convencer a esquecer o assunto. Pai, essas coisas acontecem. Vamos limpar isso e não falar mais sobre. Mas eu não conseguia esquecer. Comecei a analisar mentalmente tudo o que tinha observado durante o jantar. Gabriel tinha comido do mesmo estrogonofe, mas do prato dele, que ele mesmo serviu. Eu não vi ele pegando da mesma panela que preparou para mim. Na verdade, agora que pensava melhor, vi ele mexendo duas panelas diferentes, uma pequena e outra grande. Gabriel, você fez a comida em duas panelas separadas? Não, pai. Foi tudo na mesma panela, mas eu tinha visto claramente duas panelas no fogão. Uma com bastante comida, outra com pouca. E Gabriel tinha servido meu prato da panela maior. Você está mentindo, Gabriel. Vi você usando duas panelas. Por que mentir sobre isso? Ele começou a ficar agitado, passando a mão no cabelo, olhando para os lados. Pai, o senhor está confundindo as coisas. Deve ser o cansaço. Não estou confundindo nada. Minha mente está lúcida. E agora quero uma explicação para esses cacos de vidro. Gabriel tentou mudar de assunto várias vezes, mas eu insisti. Queria respostas. A conversa estava ficando tensa, até que ele perdeu a paciência. Pai, o senhor está paranoico. Não tem vidro nenhum na comida. Foi impressão sua. Peguei outro pedaço do estrogonofe do meu prato e mastiguei com cuidado. Novamente senti os fragmentos cortando a boca. Dessa vez cuspi tudo na palma da mão. Havia pelo menos 5 pedacinhos de vidro visíveis. Gabriel, olha aqui. Isso é impressão? Quando ele viu os fragmentos na minha mão, o rosto mudou completamente. A expressão de surpresa fingida deu lugar a algo mais escuro, mais calculado. Pai, mesmo se tiver vidro, não foi proposital. Deve ter acontecido algum acidente. Como acidente, Gabriel? Vidro não aparece moído numa panela por acidente. Alguém teve que triturar e misturar propositalmente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, claramente pensando no que responder. Pai, talvez tenha quebrado alguma coisa e eu não percebi na hora. Limpei tudo correndo. Pode ter ficado alguns pedaços. Gabriel, para de mentir. Você colocou vidro moído na minha comida de propósito. Por quê? A pergunta saiu mais como uma afirmação. Eu tinha certeza do que estava dizendo. Os cacos eram pequenos demais e numerosos demais para serem resultado de acidente. Pai, que loucura é essa? Por que eu colocaria vidro na sua comida? Essa é a pergunta que eu quero que você responda. Gabriel começou a andar pela cozinha nervoso, evitando olhar nos meus olhos. Era o mesmo comportamento de quando era adolescente e aprontava alguma coisa. Gabriel, senta aqui e me explica o que está acontecendo. Ele continuou andando pela cozinha, mexendo em coisas aleatórias, limpando a pia que já estava limpa, organizando temperos que já estavam organizados. Pai, o senhor está imaginando coisas. Não tem vidro nenhum na comida. Peguei os fragmentos que tinha cuspido e coloquei numa colher para ele ver melhor. Gabriel, isso aqui é vidro. Você sabe que é vidro. Eu sei que é vidro. Para de fingir que foi acidente. Quando ele viu os pedaços na colher, começou a suar. Gotas de suor na testa, nas mãos tremendo ligeiramente. Gabriel, você está nervoso. Por que está nervoso se foi só um acidente? Não estou nervoso, pai. Estou preocupado com o senhor. Deve ter engolido alguns pedaços. Vamos para o hospital. A preocupação dele pareceu genuína por um momento, mas havia algo falso no tom de voz. Como se estivesse representando preocupação, não sentindo de verdade. Gabriel, se você estava preocupado comigo, por que insistiu tanto que eu estava imaginando coisas? Por que não admitiu logo que tinha vidro na comida? Ele não soube responder. Ficou me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era medo, culpa, raiva, tudo misturado. Pai, vamos resolver isso depois. Agora o importante é ver se o senhor está bem. Não vou resolver depois. Vou resolver agora. Gabriel, eu vou fazer uma pergunta e quero que responda com sinceridade. Você colocou vidro na minha comida de propósito? Ele demorou para responder. Durante esse silêncio, observei cada detalhe da expressão dele. Os olhos fugiram dos meus.
A respiração ficou mais rápida. As mãos começaram a tremer visivelmente. Pai, que pergunta é essa? Claro que não coloquei vidro na sua comida. É meu pai. Gabriel, olha nos meus olhos e repete isso. Ele tentou olhar, mas não conseguiu manter o olhar fixo. Desviava constantemente, como criança mentindo. Pai, o senhor está me deixando nervoso com essas perguntas. Lógico que não fiz nada contra o senhor. Nesse momento tive certeza absoluta. Gabriel estava mentindo. Conhecia meu filho há 28 anos. Sabia ler cada gesto, cada expressão. Ele estava escondendo alguma coisa grave. Gabriel, vou chamar a polícia. Se foi acidente, eles vão esclarecer. Se foi proposital, você vai pagar pelas consequências. A reação dele foi imediata e desesperada. Não, pai. Não chama a polícia. Vamos resolver entre nós. Se ele não tinha feito nada de errado, por que tinha medo da polícia? Inocentes não temem investigação. Culpados, sim. Gabriel começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era choro de desespero, de quem foi descoberto fazendo algo terrível. Pai, eu posso explicar tudo. Estou esperando a explicação. Ele sentou na cadeira da cozinha, enxugou o rosto com a manga da camisa e respirou fundo. Pai, eu estou passando por um momento muito difícil. Devo muito dinheiro para pessoas perigosas. Que tipo de dívida, Gabriel? Aposta online, pai. Perdi muito dinheiro em sites de cassino. Agora os caras estão me ameaçando. Quanto você deve? 40 mil reais. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. 40 mil reais era quase um ano da minha aposentadoria. Gabriel, como você conseguiu perder 40 mil reais? Foi aos poucos, pai. Começou com apostas pequenas, depois fui aumentando achando que ia recuperar o que tinha perdido. Nunca recuperei. Só aumentei a dívida. Entendi a situação financeira dele, mas não entendi a ligação com o vidro na comida. Gabriel, isso explica suas dívidas, mas não explica o vidro no estrogonofe. Para que colocar vidro na minha comida? Ele abaixou a cabeça e ficou em silêncio por um tempo longo. Quando levantou o rosto, tinha uma expressão que nunca tinha visto antes. Fria, calculista. Pai, os caras disseram que se eu não pagar até o final do mês, vão me quebrar. E se me quebrarem, quem vai cuidar do senhor? Ainda não estava entendendo a lógica dele. Gabriel, mesmo se algo acontecer com você, eu consigo me cuidar sozinho. Não preciso de ninguém me quebrando por causa disso. Não é só isso, pai. Se eu morrer, o senhor vai ficar sozinho no mundo. Amanda mora longe, tem família própria. O senhor vai definhar aqui nessa casa. A conversa estava tomando um rumo sinistro. Gabriel estava falando sobre morte como se fosse inevitável, como se já tivesse aceitado que ia morrer, mas ainda não explicava o vidro. Gabriel, isso tudo é muito triste, mas ainda não me disse por que colocou vidro na comida. Pai, eu pensei que se o senhor ficasse machucado internamente, eu poderia te levar para o hospital, ficar uns dias cuidando do senhor e talvez conseguir um tempo a mais com os credores. A lógica era absurda, mas comecei a entender o raciocínio distorcido dele. Você ia me machucar para ter desculpa de ficar em casa e fugir dos agiotas? Não era para machucar de verdade, pai. Era só para causar um mal-estar, para justificar minha ausência no trabalho. Gabriel estava tentando me fazer de escudo humano para resolver seus problemas financeiros. Gabriel, você tem noção do que está dizendo? Vidro no estômago pode causar hemorragia interna, perfuração, até morte. Não ia chegar a esse ponto, pai. Eu calculei a quantidade certinha. Só uns cacos pequenos para causar um desconforto. A frieza com que ele falava me arrepiou. Gabriel estava descrevendo como planejou me machucar com a mesma naturalidade que descreveria uma receita de bolo. Meu próprio filho tinha me transformado numa cobaia para seus experimentos doentios. Gabriel, você pesquisou sobre isso? Sobre o quê, pai? Sobre os efeitos do vidro no organismo humano. Ele ficou constrangido, mas respondeu. Pesquisei um pouco na internet, pai. Vi que em pequenas quantidades não seria fatal. Fatal não, Gabriel, mas extremamente perigoso. Você podia ter me matado. A resposta dele me chocou ainda mais.
Pai, se acontecesse algo grave, eu chamaria a ambulância rápido. Estaria aqui para socorrê-lo. Gabriel tinha planejado me machucar, mas também tinha planejado me salvar. Na cabeça doentia dele, isso justificava a crueldade do ato inicial. Era como se ele achasse que ser o salvador depois de ser o agressor diminuía a gravidade do crime. Gabriel, você está doente. Precisa de ajuda psicológica. Não estou doente, pai. Estou desesperado. Desespero não justifica crueldade, Gabriel. Principalmente crueldade contra quem te criou, te alimentou, te protegeu durante 28 anos. Eu sei, pai. Por isso estou me sentindo mal. Mas era a única solução que encontrei. A única solução? Gabriel, você é um homem adulto de 28 anos. Podia arrumar um segundo emprego, pedir empréstimo no banco, vender alguma coisa. Porque a primeira ideia foi me machucar. Pai, já tentei tudo isso. Banco não empresta para quem está negativado. Segundo emprego não consegui porque preciso ficar disponível para vendas. E não tenho nada de valor para vender. Mesmo que tudo isso fosse verdade, ainda não justificava o que ele fez. Gabriel, a casa onde você nasceu e se criou vale mais de 200 mil reais. Se você precisasse mesmo de dinheiro, por que não pediu para eu vender e dividir o dinheiro? A pergunta o deixou desconfortável. Começou a se mexer na cadeira, olhar para os lados, respirar mais rápido. Pai, eu não posso pedir para o senhor vender a casa da família. Seria muito egoísmo da minha parte. Que mentira, Gabriel. Machucar o pai é egoísmo muito pior que pedir para vender uma casa. Ele não tinha argumentos lógicos para rebater. Estava improvisando justificativas na hora, tentando soar razoável, mas só conseguia soar mais suspeito. Gabriel, quero que me conte a verdade completa. Desde quando você planejou isso? Ele resistiu por alguns minutos, mas acabou cedendo quando ameacei chamar a polícia. Pai, faz 2 semanas que estou pensando nisso. 2 semanas planejando me machucar. Não exatamente isso, pai. No começo pensei em fingir um acidente comigo mesmo, quebrar o braço ou coisa assim. Mas aí percebi que se o senhor ficasse doente, eu teria justificativa melhor para faltar trabalho e ficar em casa. A evolução do pensamento dele era aterrorizante. Primeiro pensou em se machucar, depois decidiu me machucar. Como se eu fosse apenas uma ferramenta para resolver seus problemas. Gabriel, em que momento você decidiu que colocar vidro na comida do seu pai era uma boa ideia? Pai, não foi assim. Eu estava pesquisando sobre acidentes domésticos e vi que vidro na comida era uma das causas mais comuns de internação de idosos. Pensei que seria convincente. Ele tinha pesquisado especificamente sobre como machucar idosos. Meu filho tinha estudado formas de me prejudicar como se fosse matéria da faculdade. Gabriel, onde você conseguiu o vidro? Quebrei um copo velho no quintal e triturei os pedaços com um martelo. Depois peneirei para ficar só os fragmentos pequenos. O nível de premeditação era assustador. Gabriel não tinha agido por impulso. Tinha planejado, pesquisado, preparado tudo com antecedência. Gabriel, você testou isso em algum animal antes de testar em mim? A pergunta o deixou horrorizado. Pai, que pergunta é essa? Claro que não. É uma pergunta lógica. Se você estava pesquisando sobre dosagens e efeitos, deve ter testado em alguma coisa antes. Pai, eu jamais machucaria um animal. Mas machucar o pai pode? A contradição era gritante. Gabriel tinha escrúpulos para machucar animais, mas não para machucar o próprio pai. Mostrava que ele sabia exatamente o que estava fazendo e que era errado. Pai, é diferente. O senhor é meu pai. Eu estaria aqui para socorrê-lo se desse algo errado. Gabriel, ser seu pai me torna mais protegido, não menos protegido. Você deveria me proteger, não me machucar. Ele começou a chorar novamente, mas dessa vez percebi que era choro manipulativo. Gabriel sempre usou lágrimas para escapar das consequências dos próprios atos. Funcionava com a mãe, mas comigo não funcionaria mais. Gabriel, para de chorar e me explica uma coisa. Como você sabia que eu não ia perceber o vidro na comida? Pensei que misturado no creme e com o sabor forte dos temperos,
Passaria despercebido. Você estava errado. Percebi na segunda garfada. Sorte minha. Azar seu. Gabriel percebeu que não tinha mais como fingir inocência. A evidência estava ali, na pia, incontestável. O plano dele tinha falhado porque ele subestimou minha capacidade de percepção. Pai, o que o senhor vai fazer agora? Vou chamar a polícia. Isso é tentativa de lesão corporal, no mínimo. Pai, pelo amor de Deus, não envolve a polícia. Vamos resolver isso em família. Por que não envolve a polícia, Gabriel? Pessoas inocentes não temem a polícia. Você tem medo porque sabe que fez algo criminoso. Ele se ajoelhou na minha frente, chorando, implorando para eu não chamar a polícia. Dizia que estava arrependido, que nunca mais faria isso, que só queria uma chance de consertar tudo. Pai, se me prenderem, não vou conseguir pagar as dívidas nunca. Os agiotas vão me matar quando eu sair. Gabriel, você deveria ter pensado nisso antes de tentar me machucar. Ações têm consequências. Durante 28 anos você aprendeu que podia fazer qualquer coisa que no final alguém resolvia seus problemas. A mãe resolvia. Eu resolvia. Sempre alguém resolvia. Hoje você vai aprender que algumas ações não têm volta. Levantei para pegar o telefone e chamar a polícia. Gabriel agarrou meu braço. Pai, por favor. Dou minha palavra que nunca mais vou fazer isso. Me solta, Gabriel. Sua palavra não vale nada. Você acabou de mentir para mim durante 1 hora inteira. Gabriel me soltou, mas continuou implorando. Pai, me dá uma última chance. Vou sumir da sua vida. Nunca mais vou incomodar o Senhor. A proposta era tentadora. Livrar-me do Gabriel seria resolver vários problemas de uma vez. Mas deixá-lo escapar impune seria perigoso. Se ele conseguiu planejar isso uma vez, conseguiria planejar novamente. Gabriel, como posso ter certeza de que você não vai tentar de novo? Como posso ter certeza de que da próxima vez não vai ser algo pior? Pai, eu juro pela memória da mãe que nunca mais vou fazer isso. Não jure pela memória da sua mãe. Sua mãe ficaria horrorizada sabendo o que você fez hoje. A menção da Clarice fez Gabriel chorar ainda mais. Sempre que se sentia culpado por alguma coisa, usava a memória da mãe para se justificar ou para fugir das consequências. Pai, a mãe sempre dizia para resolver os problemas em família, sem envolver estranhos. A mãe também dizia para proteger o pai, não para machucá-lo. Você esqueceu dessa parte. Gabriel percebeu que não conseguiria me convencer a não chamar a polícia. Mudou de estratégia. Começou a tentar negociar. Pai, se o senhor não chamar a polícia, eu assino um papel me comprometendo a nunca mais me aproximar do senhor. Que tipo de papel, Gabriel? Reconhecimento de culpa? Compromisso de não agredi-o? O que o senhor quiser. A proposta me fez pensar. Um documento assinado seria a prova do que aconteceu, mas não garantiria minha segurança futura. Gabriel podia assinar qualquer coisa e depois tentar de novo. Gabriel, mesmo se você assinar esse papel, como vou saber que vai cumprir? Pai, porque estarei longe daqui. Vou me mudar para outro estado, começar vida nova. Prometo que nunca mais vai me ver. Para onde você vai? Para o interior do Ceará. Tenho um amigo lá que pode me arranjar um emprego numa fazenda. Vou trabalhar na roça, longe de apostas, longe de tentações. A proposta soava convincente, mas eu conhecia Gabriel bem demais para acreditar. Ele nunca tinha trabalhado na roça. Nunca tinha se adaptado a trabalhos físicos pesados. Gabriel, você não aguenta nem carregar compras do supermercado. Como vai trabalhar numa fazenda? Pai, quando a situação aperta, a gente se adapta a qualquer coisa. Vou aprender. Era mais uma fantasia. Gabriel estava prometendo uma transformação radical da personalidade para escapar das consequências. Mas transformações assim não acontecem do dia para a noite. Gabriel, você já tentou fugir dos problemas várias vezes. Sempre volta quando precisa de alguma coisa. Por que dessa vez seria diferente? Porque dessa vez estou realmente arrependido, pai. E porque percebi que posso machucar quem mais amo no mundo. Arrependimento depois de ser descoberto não é arrependimento real, Gabriel. É só medo das consequências. Se eu não tivesse percebido o vidro, você estaria arrependido? Ele não soube responder. Ficamos nos olhando em silêncio por alguns minutos.
Eu tentando decidir o que fazer, ele tentando encontrar argumentos para me convencer. Pai, me dá essa última chance. Se eu fizer qualquer coisa errada de novo, o senhor pode me entregar para a polícia. Gabriel, oportunidades não se ganham, se conquistam. E você acabou de perder qualquer direito de pedir oportunidades. Peguei o telefone para chamar a polícia, mas Gabriel se jogou no chão e agarrou minhas pernas. Pai, pelo amor de Deus, não faz isso. Vou morrer na cadeia. Os agiotas têm contatos dentro das penitenciárias. Se me prenderem, não vou durar uma semana lá dentro. Gabriel estava em pânico total. Suor escorrendo pelo rosto, respiração ofegante, tremores nas mãos. Era a primeira vez que o via com tanto medo real. Levanta daí, Gabriel. Você deveria ter pensado nessas consequências antes de tentar me envenenar com vidro. Pai, me escuta. Eu tenho uma proposta melhor. Se o senhor não chamar a polícia, eu conto tudo sobre os agiotas. Nomes, endereços, como eles operam. O senhor pode entregar eles para a polícia no meu lugar. Que tipo de proposta é essa? Trocar a própria prisão pela prisão dos credores? Gabriel, isso só prova que você continua pensando só em si mesmo. Pai, se prenderem os agiotas, eu fico livre das ameaças. Posso trabalhar em paz e pagar as dívidas aos poucos. Todo mundo sai ganhando. Exceto eu, que quase morri mastigando vidro por causa dos seus problemas. Gabriel continuou implorando. Mas eu já tinha decidido. Segurei firme no telefone e disquei 190. Alô, Polícia Militar. Preciso registrar uma ocorrência de tentativa de envenenamento. Gabriel tentou tomar o telefone da minha mão, mas consegui me afastar. Sim, foi meu próprio filho. Ele colocou o vidro moído na minha comida. Tenho as evidências aqui. O endereço é Rua das Palmeiras, 847, Vila Matilde. A viatura chegou em 15 minutos. Gabriel passou esse tempo todo tentando me convencer a desistir da denúncia. Chorava, implorava, prometia tudo o que era possível prometer. Pai, vou embora daqui hoje mesmo. Nunca mais o senhor vai me ver. Vou pagar todas as dívidas trabalhando no interior. Vou virar outra pessoa. Gabriel, você não consegue nem pagar as dívidas que tem aqui em São Paulo. Como vai pagar trabalhando na roça? As promessas dele eram cada vez mais absurdas. Falava em trabalhar 18 horas por dia, viver gastando só o básico, mandar todo o dinheiro para quitar débitos. Planos grandiosos de quem estava desesperado para escapar da prisão. Quando os policiais tocaram a campainha, Gabriel fez uma última tentativa. Pai, ainda dá tempo de mudar de ideia. Pode falar que foi engano, que resolvemos a situação. Não vai ser engano, Gabriel. Você tentou me machucar de propósito. Isso não é engano, é crime. Abri a porta para 2 policiais militares, Cabo Santos e Soldado Oliveira. Ambos por volta dos 40 anos, experientes, com aquele jeito profissional de quem já atendeu muito caso complicado. O que aconteceu aqui, senhor Francisco? Expliquei toda a situação desde o início. Gabriel preparando o jantar, minha descoberta dos cacos de vidro, a confissão dele de que foi proposital. Onde estão as evidências? Perguntou o Cabo Santos. Levei os policiais até a cozinha e mostrei os fragmentos de vidro que tinha separado numa colher, o estrogonofe que sobrou na panela, os pratos que usamos. Cabo Santos examinou os fragmentos com uma lanterna pequena. Realmente são cacos de vidro, bem pequenos, moídos. E onde está seu filho? Está ali na sala, Cabo. Os policiais foram falar com Gabriel. Eu acompanhei para ouvir o que ele ia dizer. Jovem, seu pai está acusando o senhor de ter colocado vidro na comida dele propositalmente. É verdade? Gabriel tentou negar no início. Não, Cabo. Foi um acidente. Deve ter quebrado alguma coisa sem perceber. O soldado Oliveira interveio. Rapaz, vidro moído assim não acontece por acidente. Alguém triturou isso propositalmente. Gabriel começou a gaguejar, a contradizer a própria versão. Primeiro disse que não sabia de onde vinha o vidro. Depois disse que podia ter quebrado um copo. Por último, disse que talvez tivesse misturado os ingredientes em cima de algum vidro quebrado sem perceber. Filho, está mentindo demais. É melhor contar a verdade, orientou o Cabo Santos. Foi quando Gabriel desabou. Confessei tudo para os policiais, chorando, tremendo, pedindo clemência.
Disse que estava com dívidas pesadas, que estava desesperado, que pensou que machucando o pai, levemente conseguiria ficar em casa para se esconder dos credores. Cabo Santos ficou impressionado com a frieza do plano. Rapaz, o senhor pesquisou sobre isso antes de fazer? Gabriel admitiu que tinha pesquisado na internet sobre acidentes domésticos com idosos, que tinha visto vários casos de pessoas que engoliram vidro acidentalmente. Jovem, o senhor tem noção que vidro no estômago pode causar hemorragia interna fatal? Gabriel balançou a cabeça afirmativamente, mas disse que tinha calculado uma quantidade pequena para não causar danos graves. O soldado Oliveira fez a pergunta que eu queria fazer. E se seu pai tivesse engolido vários fragmentos? E se tivesse perfurado algum órgão vital? Gabriel não soube responder. Começou a gaguejar novamente, tentando explicar que estaria ali para socorrer se algo grave acontecesse. Cabo Santos balançou a cabeça em desaprovação. Isso é tentativa de lesão corporal grave. Vamos ter que conduzir o senhor para a delegacia. Gabriel se ajoelhou na frente dos policiais. Cabos, me deem uma chance. Posso entregar os agiotas que estão me ameaçando. Tenho nomes, endereços, esquemas inteiros. O Cabo Santos olhou para mim. Senhor Francisco, quer acompanhar seu filho na delegacia para prestar depoimento? Claro que quero. Preciso garantir que isso vai ser investigado direito. Durante o caminho para a delegacia, no banco de trás da viatura, Gabriel tentou conversar comigo uma última vez. Pai, ainda dá tempo de voltarmos para casa e resolver isso entre nós. Não há mais nada para resolver, Gabriel. Você mostrou que tipo de pessoa se tornou. Na delegacia do 3I do Distrito Policial, prestei depoimento completo para o delegado Ferreira, um homem sério de uns 50 anos. Contei tudo desde o início. Gabriel aparecendo em casa, preparando o jantar, minha descoberta do vidro, a confissão dele. Senhor Francisco, seu filho já tinha demonstrado comportamento violento antes? Nunca fisicamente, delegado, mas sempre foi manipulativo, mentiroso, irresponsável. O delegado anotou tudo meticulosamente. Vamos precisar do estrogonofe para a perícia, dos fragmentos de vidro, do martelo que ele usou para triturar. Também vamos investigar essas dívidas com agiotas. Gabriel prestou depoimento em seguida. Confirmou tudo o que eu tinha falado, tentou minimizar a gravidade, disse que nunca tive intenção de causar danos sérios. Delegado Ferreira não se impressionou com as justificativas. Rapaz, intenção não importa quando se trata de colocar vidro na comida de alguém. O resultado poderia ter sido fatal. Gabriel foi autuado por tentativa de lesão corporal grave e ficou preso preventivamente. O delegado explicou que casos de violência contra idosos eram prioridade da Polícia Civil. Senhor Francisco, vamos investigar tudo. Se descobrirmos que havia premeditação maior, as acusações podem ser mais graves ainda. Voltei para casa às 2 da madrugada, acompanhado de um investigador que coletou as evidências. Pegaram o estrogonofe, os fragmentos de vidro, vasculharam a cozinha atrás do martelo que Gabriel usou. Encontraram no quintal pedaços maiores de vidro e marcas de martelo no chão do tanque. Senhor Francisco, as evidências são claras. Seu filho premeditou isso com antecedência. Fiquei acordado o resto da madrugada pensando em como não tinha percebido que Gabriel era capaz de tanta crueldade. Sempre soube que ele era irresponsável, mas nunca imaginei que podia ser perigoso. Na sexta-feira de manhã, Amanda ligou desesperada. Pai, soube que o Gabriel foi preso. O que aconteceu? Contei tudo para ela. Amanda ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Pai, tem certeza que não foi acidente? Filha, vidro moído não aparece na comida por acidente. Gabriel confessou tudo para a polícia. Amanda começou a chorar. Não acredito que meu irmão fez isso com o senhor. Pai, vou contratar um advogado para ele. Não contrate nada, Amanda. Gabriel escolheu esse caminho. Agora vai enfrentar as consequências sozinho. Ela insistiu que eu retirasse a queixa, que resolvêssemos tudo em família. Filha, se eu retirar a queixa hoje, semana que vem Gabriel pode tentar algo pior. Preciso me proteger.
No sábado, recebi a visita do delegado Ferreira com novidades sobre a investigação. Senhor Francisco, descobrimos coisas graves sobre seu filho. Que tipo de coisas, delegado? Gabriel não está devendo só para agiotas. Ele falsificou sua assinatura em 3 empréstimos bancários diferentes. Senti o chão sumir debaixo dos pés. Falsificou minha assinatura? Sim. Usou seus documentos para conseguir crédito de R$45 mil no Banco do Brasil, 20 mil na Caixa Econômica e 15 mil numa financeira. Total de R$80 mil. Era muito mais do que os 40 mil que ele tinha confessado dever aos agiotas. Gabriel tinha mentido até sobre o valor das próprias dívidas. Delegado, isso significa que estou devendo R$80 mil? Não necessariamente. Como foi fraude, os bancos vão anular os contratos. Mas vai ter que provar que não foi o senhor quem assinou. O delegado me mostrou cópias das assinaturas falsificadas. Eram imitações grosseiras da minha letra, mas tinham passado pelos bancos. Senhor Francisco, seu filho estava planejando isso há meses. Encontramos no computador dele pesquisas sobre falsificação de assinatura, sobre empréstimos para aposentados, sobre acidentes domésticos. Gabriel não era só irresponsável, era criminoso experiente. Delegado, meu filho está envolvido com mais alguma coisa? Ainda estamos investigando, mas já temos material suficiente para várias acusações. Na segunda-feira, Gabriel pediu para falar comigo na delegacia. O delegado Ferreira permitiu a conversa, mas com ele presente. Gabriel estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, a barba por fazer. 3 dias na cadeia tinham mostrado para ele a realidade que o esperava. Pai, preciso contar uma coisa importante para o senhor. O que mais você fez, Gabriel? Pai, os empréstimos que fiz no seu nome não foram para pagar só apostas. Usei parte do dinheiro para investir num esquema de pirâmide financeira. Perdi tudo. Agora começava a entender a dimensão real do problema. Gabriel não era só viciado em apostas. Era viciado em dinheiro fácil, em esquemas fraudulentos. Que tipo de esquema, Gabriel? Era um grupo de investimento em criptomoedas. Prometiam retorno de 300% em 6 meses. Investi R$50 mil. Quando fui sacar, descobri que era golpe. O dinheiro tinha sumido. Gabriel tinha perdido dinheiro dele e dinheiro falsificado em meu nome. A situação era muito pior do que imaginava. Pai, por isso estava desesperado. Não devia só para agiotas. Devia para os bancos, para outras pessoas que entraram no esquema comigo, para todo mundo. O delegado Ferreira interveio. Quantas pessoas entraram nesse esquema por sua indicação? Gabriel baixou a cabeça. Umas 15 pessoas, delegado. Amigos, conhecidos, gente da família da minha ex-namorada. Gabriel tinha virado um criminoso em série. Não só tentou me machucar, como lesou várias outras pessoas. Filho, quantas famílias você destruiu com esses esquemas? Pai, eu também fui vítima. Acreditei que era investimento real. Não foi vítima coisa nenhuma, Gabriel. Vítima foram as pessoas que você enganou. O delegado Ferreira fez perguntas específicas sobre as outras vítimas. Gabriel forneceu nomes, valores, datas. A investigação estava virando algo muito maior que uma simples tentativa de envenenamento. Senhor Francisco, seu filho está envolvido numa rede de estelionato que pode ter prejudicado dezenas de pessoas. Delegado, isso significa que Gabriel vai ficar preso por muito tempo? Dependendo do que mais descobrirmos, pode pegar de 5 a 12 anos. Gabriel empalideceu quando ouviu a estimativa da pena. Começou a chorar desesperadamente, implorando para eu interceder por ele. Pai, fala para o delegado que eu estou arrependido, que vou devolver todo o dinheiro. Não vou falar nada, Gabriel. Você criou essa confusão sozinho. Vai sair dela sozinho também. Durante toda a minha vida protegi você das consequências dos seus atos. Sempre havia alguém para culpar. Sempre havia desculpa para suas irresponsabilidades. Hoje você vai aprender que ações têm consequências reais. Gabriel tentou argumentar que estava sendo coagido pelos agiotas, que não tinha escolha. Mas eu conhecia bem aquela estratégia. Durante 28 anos,
Gabriel usou a mesma tática sempre que aprontava alguma coisa. Se vitimizava, culpava circunstâncias externas, prometia mudanças que nunca cumpria. Mas colocar vidro na minha comida ultrapassou todos os limites. Gabriel, durante sua vida inteira você teve escolhas. Escolheu apostar ao invés de trabalhar. Escolheu mentir ao invés de ser honesto. Escolheu me machucar ao invés de pedir ajuda. Todas foram escolhas suas. O delegado permitiu que eu falasse tudo o que queria falar para Gabriel. Era minha chance de encerrar aquela relação de uma vez por todas. Gabriel, você não é mais meu filho. Meu filho morreu no momento que decidiu colocar vidro na comida do próprio pai. O que existe agora é só um criminoso que por acaso nasceu da minha mulher. Gabriel soluçava sem parar. Pai, não fala isso. Eu continuo sendo seu filho. Continuava sendo só biologicamente. Emocionalmente, você deixou de ser meu filho hoje à noite. Saí da delegacia sem olhar para trás. Gabriel gritou meu nome várias vezes, mas não me virei. Aquele homem tinha se tornado um estranho perigoso para mim. Na terça-feira, Amanda veio de Campinas para conversar comigo. Estava revoltada, mas não com Gabriel. Estava revoltada comigo. Pai, como o senhor pode abandonar seu próprio filho numa hora dessas? Amanda, seu irmão tentou me envenenar com vidro. Não estou abandonando ele. Estou me protegendo. Ela argumentou que Gabriel estava desesperado, que pessoas desesperadas fazem loucuras, que família precisa se apoiar nos momentos difíceis. Filha, Gabriel não estava desesperado quando falsificou minha assinatura. Não estava desesperado quando enganou 15 pessoas com esquema de pirâmide. Estava calculando cada passo para lesar outras pessoas. A conversa com Amanda durou 3 horas. Ela tentou me convencer a retirar a queixa. Eu tentei explicar por que não podia fazer isso. Pai, se o Gabriel for condenado, a vida dele vai acabar. Ficha criminal, impossibilidade de arrumar emprego decente, preconceito social. Amanda, a vida dele já acabou quando ele escolheu o crime como solução para os problemas. Eu não posso salvar quem não quer ser salvo. Amanda saiu de casa chorando, dizendo que eu estava sendo cruel, que estava abandonando Gabriel quando ele mais precisava. Pai, um dia o senhor vai se arrepender disso. Talvez eu me arrependa, Amanda, mas prefiro me arrepender de ter sido firme do que me arrepender de estar morto. Essa frase calou ela. Pela primeira vez, Amanda pareceu entender a gravidade real da situação. Se Gabriel conseguiu planejar envenenamento com vidro, o que mais não conseguiria planejar? Na quarta-feira recebi uma ligação inesperada. Era Carolina, a namorada que Gabriel tinha mencionado. Senhor Francisco, preciso falar com o senhor urgentemente. Pode me receber? Concordei em recebê-la. Queria conhecer a pessoa que supostamente estava ajudando Gabriel a se tornar mais responsável. Carolina chegou às 3 da tarde. Era uma mulher bonita, bem vestida, com aquele jeito profissional de quem trabalha na área da saúde. Senhor Francisco, Gabriel me contou o que aconteceu. Quero que saiba que eu não sabia de nada. Carolina parecia genuinamente chocada com a descoberta. Disse que namorava Gabriel há 4 meses, que ele nunca tinha demonstrado tendências violentas. Senhor Francisco, Gabriel me falou que o senhor estava deprimido desde que sua esposa morreu, que não se cuidava direito. Ele disse isso? Disse. Por isso pensei que fazer um jantar seria gesto carinhoso da parte dele. Nunca imaginei que fosse para machucar o senhor. Carolina contou que Gabriel tinha falado várias vezes sobre mim nas últimas semanas, sempre dizendo que estava preocupado com minha saúde mental, que eu estava definhando sozinho naquela casa. Senhor Francisco, agora entendo que ele estava preparando justificativas para o que planejava fazer. Ela estava certa. Gabriel tinha criado uma narrativa sobre minha suposta depressão para justificar suas ações. Carolina tinha mais informações importantes. Senhor Francisco, Gabriel me pediu dinheiro emprestado na semana passada. Disse que era para pagar uma dívida urgente. Quanto ele pediu? 10 mil reais. Era o dinheiro que eu tinha guardado para trocar meu carro. Emprestei, porque acreditei que era emergência real. Agora Carolina estava descobrindo que também tinha sido vítima das manipulações de Gabriel.
Ele usou história triste para conseguir dinheiro dela também. Carolina, Gabriel contou alguma coisa sobre agiotas, ameaças, apostas online? Contou sim. Disse que tinha se envolvido com pessoas perigosas e que estava com medo. Por isso ofereci ajuda. Pensei que estava namorando uma pessoa com problemas financeiros temporários, não um criminoso. Carolina rompeu o namoro ali mesmo, na minha sala. Disse que não conseguiria mais confiar em Gabriel depois de saber o que ele fez comigo. Senhor Francisco, vou testemunhar contra ele se for necessário. O que Gabriel fez é imperdoável. A sinceridade dela me impressionou. Em 4 meses de namoro, Carolina tinha desenvolvido mais senso de justiça que Gabriel em 28 anos de vida. Na quinta-feira, uma semana depois da tentativa de envenenamento, o delegado Ferreira me chamou na delegacia para mostrar o resultado das investigações. Senhor Francisco, a situação do seu filho é muito mais grave do que imaginávamos. Que tipo de gravidade, delegado? Gabriel não está envolvido só com apostas e empréstimos falsos. Ele integra uma quadrilha especializada em golpes contra idosos. O delegado me mostrou uma pasta cheia de documentos, fotos, conversas interceptadas. A quadrilha tinha pelo menos 12 integrantes e já tinha lesado mais de 50 famílias. Senhor Francisco, seu filho era responsável por identificar alvos potenciais. Idosos sozinhos, com patrimônio, sem muito contato com a família. Como assim identificar alvos? Gabriel frequentava grupos de apoio para enlutados, casas de repouso, filas de banco onde encontrava aposentados. Conversava com eles, ganhava confiança, descobria a situação financeira e familiar. Depois passava as informações para o resto da quadrilha. O sangue gelou nas minhas veias. Gabriel tinha me transformado num alvo. Estava estudando minha rotina, meus hábitos, minha solidão para entender como me atingir. Delegado, meu filho estava planejando me roubar? Pior que isso, estava planejando um acidente fatal. O vidro na comida era só o primeiro teste. Se tivesse funcionado, os próximos passos seriam mais agressivos. O delegado me mostrou mensagens do celular de Gabriel trocadas com outros membros da quadrilha. Mensagens que me fizeram perder qualquer resto de amor paternal que ainda sentia por ele. As mensagens eram de uma frieza aterrorizante. Gabriel descrevia minha rotina em detalhes. Horário que acordava, quando saía de casa, onde guardava documentos importantes, quanto dinheiro tinha na conta. Tratava meu assassinato como projeto empresarial. Numa conversa com alguém chamado Bruno, Gabriel escreveu: "O velho é fácil. Mora sozinho, não tem vizinhos próximos, filha mora longe. Pode simular acidente doméstico sem problema. Senhor Francisco, seu filho estava recebendo instruções de como matar o senhor sem levantar suspeitas. O plano completo estava detalhado numa conversa de 2 meses atrás. Primeira etapa: ganhar confiança fazendo favores e demonstrando preocupação. Segunda etapa: causar pequenos acidentes para testar reações. Terceira etapa: acidente fatal que parecesse natural. Gabriel estava na segunda etapa quando colocou o vidro na minha comida. Se eu não tivesse percebido, ele partiria para a terceira etapa em poucos dias. Delegado, que tipo de acidente fatal eles estavam planejando? Queda da escada, choque elétrico no chuveiro, vazamento de gás. Qualquer coisa que justificasse morte súbita de idoso sem levantar suspeitas. O delegado me mostrou outras mensagens onde Gabriel pedia conselhos sobre dosagem de medicamentos. Queria saber como simular overdose acidental de remédio para pressão. Senhor Francisco, seu filho estava pesquisando várias formas de matá-lo. A descoberta da quadrilha mudou completamente minha perspectiva sobre Gabriel. Não era só um filho irresponsável com problemas financeiros. Era integrante ativo de organização criminosa especializada em matar idosos. Delegado, quantas pessoas essa quadrilha já matou? Estamos investigando 17 mortes suspeitas nos últimos 2 anos. Todas idosos, todas classificadas inicialmente como morte natural ou acidental. 17 famílias que perderam entes queridos para criminosos como meu filho. 17 histórias que poderiam ter sido a minha história. Senhor Francisco, o senhor teve muita sorte.
Na maioria dos casos, as vítimas não percebem que estão sendo envenenadas até ser tarde demais. Minha sorte foi ter percebido o vidro na segunda garfada. Se tivesse engolido aquela primeira colherada sem mastigar direito, estaria morto ou no CTI com hemorragia interna. O delegado marcou várias sessões de depoimento nas semanas seguintes. Eu seria testemunha principal contra a quadrilha inteira. Senhor Francisco, seu testemunho vai ajudar a condenar pessoas que mataram dezenas de idosos. É uma responsabilidade grande, mas preciso fazer minha parte. Durante essas semanas, comecei a receber ligações estranhas. Vozes que não reconhecia, sempre com ameaças veladas. Senhor Francisco, seria melhor para todos se o senhor esquecesse o que aconteceu. As ligações ameaçadoras aumentaram quando a investigação ganhou repercussão na mídia. O caso da quadrilha que matava idosos virou notícia nos jornais locais. Meu nome não foi divulgado, mas minha história sim. Homem de 65 anos descobre plano do próprio filho para envenená-lo e desmascar a rede criminosa. A matéria teve grande repercussão. Recebi dezenas de ligações de pessoas que se identificaram com a história. Uma senhora de Santos me ligou chorando. Senhor Francisco, vi sua história no jornal. Minha filha também andava muito prestativa ultimamente. Agora estou desconfiada. Orientei ela a prestar atenção em qualquer mudança de comportamento da filha, a conferir medicamentos e comida, a desconfiar de favores excessivos. Dona Maria, pessoas que amam de verdade não precisam provar amor todo dia. Desconfie de quem de repente fica muito carinhoso. Minha experiência terrível. Estava ajudando outras pessoas a se protegerem. Um senhor de Ribeirão Preto me escreveu uma carta. Seu Francisco, depois de ler sua história, comecei a desconfiar do meu genro. Descobri que ele estava diluindo meus remédios da diabetes. Se não fosse seu alerta, eu podia ter entrado em coma. Histórias como essa me motivavam a continuar colaborando com a investigação, mesmo com as ameaças. Cada pessoa protegida justificava qualquer risco que eu estava correndo. O julgamento de Gabriel aconteceu 8 meses depois. A quadrilha inteira foi julgada em conjunto. 12 criminosos no banco dos réus, incluindo meu filho. A acusação era pesada. Formação de quadrilha, estelionato qualificado, tentativa de homicídio e falsificação de documento. Gabriel tentou várias defesas. Primeiro alegou que era vítima da quadrilha, coagido a participar. Depois disse que nunca teve intenção de me matar, só de me machucar levemente. Por último, tentou alegar transtorno mental. Todas as defesas falharam. As evidências eram claras demais. Quando chegou minha vez de testemunhar, levantei e olhei diretamente para Gabriel. Durante 28 anos criei, protegi e amei este homem. Ele retribuiu tentando me envenenar com vidro moído para roubar minha casa. Falei por 15 minutos ininterruptos. Contei sobre a premeditação, sobre a frieza com que ele executou o plano, sobre a falta de remorso real. Este homem não é mais meu filho. Meu filho morreu no dia que decidiu que minha vida valia menos que 40 mil reais. O júri deliberou por 3 horas. Quando voltaram, o veredito foi unânime para todos os réus. Culpados. Gabriel foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado. Quando ouviu a sentença, desabou em lágrimas. Olhou para mim buscando algum sinal de compadecimento. Não encontrou. Eu tinha aprendido a separar pai de vítima. Após a condenação, Amanda veio conversar comigo novamente. Pai, agora que o Gabriel foi condenado, o senhor não acha que já foi justiça suficiente? Filha, justiça suficiente seria ele nunca ter tentado me envenenar. Mas já que tentou, 10 anos de prisão é o mínimo que ele merece. Amanda ainda achava que eu deveria perdoar Gabriel, visitá-lo na prisão, manter contato. Pai, independente do que ele fez, ainda é seu filho. Amanda, filho, é quem age como filho. Gabriel agiu como inimigo. Precisava que ela entendesse que perdão não significava exposição continuada ao perigo. Expliquei que perdoar Gabriel para libertar meu coração era uma coisa. Confiar nele novamente era outra completamente diferente. Filha, perdão e proteção podem andar juntos.
Posso perdoar seu irmão pelos erros que ele cometeu, mas não posso esquecer os riscos que ele representa. Amanda finalmente compreendeu minha posição quando soube dos detalhes da quadrilha. Pai, não sabia que o Gabriel estava envolvido com tantas outras famílias. Pensava que era só problema financeiro pessoal dele. Filha, seu irmão escolheu uma vida de crimes. As consequências dessa escolha são responsabilidade dele, não nossa. Decidimos que Amanda seria minha única família a partir daquele momento. Gabriel seria tratado como estranho perigoso. 1 ano depois da condenação, comecei a dar palestras em grupos de terceira idade sobre como se proteger de golpes familiares. Minha experiência tinha valor educativo. Podia ajudar outras pessoas a identificarem sinais de perigo. Pessoal, sempre digo no início das palestras, desconfiem quando familiares distantes de repente ficam muito prestativos. Amor verdadeiro é constante. Não aparece do nada. Conto minha história em detalhes, mostrando os sinais que deveria ter percebido antes. Gabriel mudando de comportamento, interessando-se subitamente pela minha saúde, oferecendo favores que nunca ofereceu. São padrões que se repetem em todos os casos de violência familiar contra idosos. Uma senhora de Osasco me escreveu: Senhor Francisco, sua palestra me salvou. Meu neto estava fazendo a mesma coisa que seu filho. Oferecendo ajuda excessiva, perguntando sobre meu dinheiro, demonstrando carinho que nunca demonstrou. Histórias como essa me motivam a continuar. Cada pessoa protegida justifica todo o sofrimento que passei. Transformei minha tragédia pessoal em ferramenta de proteção para outras famílias. Não foi escolha minha passar por isso, mas foi escolha minha usar a experiência para algo positivo. Hoje, aos 66 anos, tenho propósito claro: educar idosos sobre os riscos que podem vir de dentro da própria família. Gabriel continua preso e ainda tem 7 anos de pena pela frente. Não recebo cartas dele, não faço visitas, não mantenho nenhum tipo de contato. Para mim, ele morreu no dia que colocou vidro na minha comida. Amanda respeitou minha decisão e também cortou o contato com o irmão. Pai, depois que conheci todos os detalhes do que ele planejava, entendi que o Senhor tomou a decisão certa. Hoje minha família se resume a Amanda, meus 2 netos e os amigos verdadeiros que fiz depois dessa experiência. É uma família pequena, mas sólida, baseada em confiança real, não em obrigações sanguíneas. Aprendi que família não é quem nasce conosco, é quem permanece conosco quando precisamos. Gabriel nasceu como meu filho, mas escolheu ser meu inimigo. Amanda nasceu como minha filha e escolheu continuar sendo. Se você chegou até aqui, tem algumas lições importantes desta história. Primeiro, desconfie de mudanças súbitas de comportamento em familiares, principalmente se vêm acompanhadas de favores excessivos. Segundo, examine qualquer coisa estranha na comida ou bebida, mesmo que venha de pessoas próximas. Terceiro, denuncie tentativas de agressão, mesmo quando vem da família. Quarto, não tenham medo de se protegerem de quem deveria protegê-los. A vida me ensinou que alguns filhos se tornam inimigos e alguns estranhos se tornam família. O importante é saber distinguir uns dos outros antes que seja tarde demais. Minha experiência com Gabriel foi terrível, mas me transformou numa pessoa mais sábia, mais cautelosa e mais grata pela vida. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam se proteger.